Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo, eu irei demonstrar como converter um relatório tipo DRE, nesse formato, um formato muito usual, onde nós temos aqui a coluna de classificação, subclassificação, os meses e os valores para cada mês, e na última coluna, uma coluna de total geral, e aqui no final, uma linha de total geral. Quando nós queremos utilizar essa base nos nossos relatórios, nas ferramentas de análise como Power BI, Power Query ou qualquer outra ferramenta de análise para ter relatórios mais interessantes com análise de variação, fazer comparativos, year over year, month over month, quarter over quarter. Assim, são só algumas siglas que descrevem alguns tipos de análise de variações. E quando queremos gerar gráficos comparativos ou qualquer outro gráfico, esse formato não é favorável. Então a ferramenta Power Query, seja o próprio Power Pivot ou Power BI, precisa de um formato vertical, ou seja, eu preciso ter um tipo de informação em cada coluna. Nesse caso aqui nós temos a mesma informação, a mesma natureza de informação, que é o valor, separado em colunas diferentes, de janeiro até dezembro e ainda com o agravante da coluna de total geral. Para uma análise resumida, esse formato aqui está ok, mas para alimentar o Power BI ou o Power Pivot, precisamos mudar para esse formato. E um outro problema com esse formato aqui são essas linhas em branco. Precisamos ter todas as linhas preenchidas para que essas ferramentas consigam fazer uma correlação direta entre a classificação e a subclassificação, ok? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui o processo de conversão desse formato para esse outro formato aqui, ok? Vamos iniciar. Vamos utilizar o Power Query para fazer essa conversão. Vou aqui na guia dados. Você pode selecionar qualquer célula dentro dessa tabela. Clicar aqui em de tabela barra intervalo. Abriu essa nova janela perguntando se eu confirmo esse range, realmente esse range, ou seja, esse intervalo. E também perguntando também se a minha tabela tem cabeçalho. Nesse caso, sim. Deixa eu marcar. Ok, já estamos aqui no ambiente do Power Query, onde vamos iniciar a transformação desses dados. De maneira bem resumida, o Power Query é uma ferramenta essencial para a manipulação de dados. Então, sempre que você precisar reorganizar informações, transformar relatórios, transformar dados, o Power Query vai ser essa ferramenta que você vai utilizar, ok? Então, o primeiro passo aqui, vamos remover essa coluna de total. Já conseguimos remover. E agora remover a linha de total. Vou usar esse recurso aqui, remover linhas inferiores. Me pergunta aqui quantas linhas inferiores eu quero remover. Nesse caso é somente uma, a linha de total. Já foi removido. Agora o próximo passo é preencher todas essas linhas aqui com a classificação correspondente. Para isso, eu vou selecionar a coluna classificação e aqui na guia transformar, eu vou usar a opção preenchimento para baixo. Aqui ele colocou a classificação correspondente nas linhas logo abaixo. Falta pouco. Agora, o nosso principal objetivo é transformar essas colunas em linhas. Esse é o nome do recurso aqui dentro do Power Query. Nós vamos fazer isso. Para fazer esse reposicionamento dos dados, nós precisamos informar qual é a base, qual é a referência. No caso, eu quero ter como referência as colunas classificação e a coluna subclassificação. Então, eu quero que os meus dados sejam reorganizados tendo essas colunas como referência. Então, seleciono essas colunas e aqui na opção transformar colunas em linhas, eu vou selecionar a segunda opção, transformar outras colunas em linhas. Ou seja, manter essas duas como referências e as outras eu quero que sejam
unpivotadas ou transformadas em linhas. E aqui o Power Query já fez o trabalho para a gente. Então aqui nós temos a coluna do mês, deixa eu renomear, mês. E aqui nós temos a coluna valor e as colunas de classificação e subclassificação, assim como já estavam antes. Então, objetivo alcançado, e agora nós podemos utilizar essa base para alimentar os nossos relatórios. Para finalizar, você pode usar uma dessas opções aqui. Carregar em uma tabela do Excel, já gerar uma tabela dinâmica, ou um gráfico dinâmico, ou apenas criar uma conexão para que você utilize dentro do seu modelo de dados. Nesse caso, somente para a visualização, eu vou deixar aqui em uma tabela, eu vou gerar em uma nova tabela. E aqui nós temos os dados de acordo com o esperado. Ok? Espero que tenha ficado claro, mas caso tenha qualquer dúvida, escreva nos comentários abaixo e nós responderemos o mais breve possível. Abraço!